Oi, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre o caso dos Homens dos Ratos, que é da coleção aqui da tradução do Paulo César de Souza. Então, Homem dos Ratos, né, é um texto de 1909 do Freud, em que o paciente dele procurou ele em 1907, que é o Lanzer, né, o Ernest Lanzer. Ele tinha 29 anos mais ou menos quando ele busca pelo tratamento com o Freud, e ele já tinha ideias obsessivas desde a sua infância. Falando um pouquinho sobre o paciente, ele era advogado austríaco, uma pessoa intelectualmente avançada, vamos dizer assim, né, estudada, né, para a época, e ele tinha uma obsessão muito grande de que algo de ruim, e aí eu vou explicar um pouco sobre a tortura dos ratos depois, que algo ruim iria acontecer com o pai e a dama que ele tinha intenções de casar na época, que ele admirava muito, que tem uma história antiga com essa moça, né? Então, um pouco sobre a história pregressa. O Freud já começa falando um pouco sobre a questão da sexualidade infantil do paciente. Ele tinha, entre os 4, 5 anos, ele teve uma questão com as governantas, uma das governantas da casa, em que ele tinha permissão de entrar debaixo da saia e ver os genitais dessa moça. Isso aguçou muito as tensões sexuais do paciente e até o Freud fala sobre a questão dos obsessivos, como isso é comum e como aparece nas histórias diferente das histéricas. Ele até faz um comparativo que essas histórias de sexualidade precoce aparecem bastante nos casos dos obsessivos. E com 6 anos ele acaba a amnésia infantil, ou seja, ele começa a lembrar de muitas coisas da infância dele. E com 6 anos ele começa a imaginar que os pais leem os pensamentos dele. E ele precisa tirar da cabeça aquilo que ele sentia e que ele pensava sobre esses desejos infantis com as moças. Então ele realmente ficou com essa ideia, e ali já aparecem questões e pensamentos sobre a morte do pai. Então depois ele começa já a criar rituais ali de anulação e de uma forma de que ele tentava desfazer, vamos dizer, esses pensamentos proibitivos para evitar que algo ruim acontecesse. Então ele começa a ser, as questões de superstição dele já aparecem aí. O Freud até faz uma fala, se desejo ver uma mulher nua, meu pai vai morrer. Então o afeto penoso dá origem a impulsos de fazer algo para prevenir uma desgraça. O desejo não era obsessivo, mas o temor começa já a ser obsessivo ali na infância. Tem uma história importante quando ele estava fazendo as manobras de reservista militar, em que ele perde um óculos dele e que ele queria mostrar muito capacidade ali, e ele fica com uma dívida com um tenente A, que antes disso ele fica sabendo sobre uma espécie de tortura, que aí vem a questão dos ratos, né? Várias questões de ratos aparecem na história, mas principalmente essa história dos ratos, da tortura dos ratos, que um capitão tcheco aparece na história falando sobre essa tortura, e isso deixa ele muito desconfortável. Ele não consegue contar para o Freud de primeira o que seria essa tortura. E até o Freud, ele tem uma fala bem interessante aqui no texto, que ele dá uma explicação de como que ele faz para o paciente falar sobre isso, porque ele fala da crueldade na transferência já está sendo depositada para o Freud, que ele vai ser o capitão, entre aspas, cruel da história, né, que está querendo tirar uma coisa dele. E aí o Freud fala assim, ó, eu lhe asseguro que não tem inclinações alguma para a crueldade, que certamente não desejo torturá-lo, mas que naturalmente não posso conceder-lhe algo que não está em meu poder. Ele tenta, nessa conversa, tentar mostrar para o paciente que ele precisa falar sobre isso, mas que ele não está sendo cruel e querendo, vamos dizer, torturar o paciente, mas ele precisa saber. E quando ele começa a falar, o Freud repara que neste olhar do paciente existe um horror em contar sobre essa tortura, mas
prazer está também aparecendo nas feições do paciente. E isso começa a intrigar o Freud. Então, basicamente, a tortura era o quê? A pessoa ficava com os traseiro exposto, se colocava um recipiente com rato, se aquecia esse recipiente e, teoricamente, os ratos iriam perfurar o ânus dessa pessoa. Quando o Lanzer fala sobre isso, isso deixa muito perturbado. E a obsessão era sobre isso. Ele ficava com muito medo que algo desse tipo de tortura acontecesse com o pai e com a dama que ele tanto se interessou ao longo do bom tempo da vida dele, né? Pensando aí um pouco sobre essa relação que ele tinha com o pai. Então, assim, ó, o pai, ele era muito admirado pelo Lanzer, né? Ele gostava muito do pai. O pai era um cara muito engraçado, né? Então, custou muito na história toda ali do caso do Freud mostrar para ele que ele tinha questões inconscientes relacionadas ao ódio do pai, ao querer ocupar esse lugar de pai. Lembrando que aqui ainda não estava escrito pelo Freud a questão do complexo de Édipo, né? Mas a gente precisa lembrar que ele já estava matutando um pouquinho essa ideia do complexo de Édipo, né? Então, assim, o pai morre e, assim, até o Freud fica impressionado com essa morte do pai, porque ele não entende, ele nem imaginava que o pai era morto, né? Mas aí ele conta que o pai já tinha morrido. O Lanzer tinha um luto patológico pelo pai, porque ele ficou 1 ano e meio que sem entender essa morte do pai, que eu acho que lá pelos 22, por aí que o pai morre, ele ficou 1 ano e meio sem entender a morte do pai, mas ele foi no enterro, ele começou a frequentar enterros, né? E ele foi no enterro da tia, e é ali que veio essa questão do pai, porque ele fica muito impressionado com uma fala do próprio tio, que diz que tinha se dedicado a vida toda para aquela mulher, que era a tia dele. E que antigamente existia muito uma questão de traição dos homens, isso era muito comum. E ele fica se questionando se o pai não tinha tido um caso com alguém, se não tinha traído. Aí vem de encontro a história do pai, né? Que o pai, no fundo, ele se casa com uma mulher, que é a mãe do Lanzer, com dinheiro, né? Mas a história era que ele era apaixonado por uma mulher que não tinha dinheiro. O que é muito parecido com a história do Lanzer, que está apaixonado por essa dama, que é uma mulher sem recursos financeiros e, para além disso, uma mulher infértil, né? E doente. E o pai era contra esse relacionamento porque ele achava isso, ele não achava interessante o Lanzer casar com uma mulher com todo esse prejuízo, vamos dizer assim. Então, qual seria o temor? Quando ele tem uma crise, quando ele perde os óculos nessas manobras de reservista militar, quando ele estava fazendo essas manobras, ele fica sabendo sobre essa tortura, né, que o tenente e que o capitão Cruel conta, e o capitão Cruel, depois que ele perde os óculos, ele manda fazer novos óculos. E depois o Capitão Cruel vem a ele dizendo que já tinham chego os óculos, entrega os óculos para ele e diz que ele deve pagar para o Tenente A a dívida da correspondência. Só que no fundo não era o Tenente A, né? A gente sabe que a história por trás disso ela é mais complexa. Então, assim, existia um outro tenente, e aí a conversa ficou também um pouco que poderia ser esse Tenente B, que ele não devia para o Tenente A, ele deveria sim para o Tenente B, mas que no fundo ele não devia para nenhum dos dois, e no fundo ele sabia da verdade. Então fica aquela coisa meio que ele finge que não sabe que está acontecendo, e na verdade ele deveria pagar esse valor para a funcionária dos Correios. Só que a funcionária dos Correios era uma mulher, e uma mulher interessante. Então ele já tinha ali um pouco de receio com relação a isso, e talvez ficar um pouco confuso com relação a essa decisão de relacionamento com essa dama que ele gostava. Então vamos lá, junta-se sim a história do tenente e dos óculos, do Capitão Cruel.
do pai, que era contra esse relacionamento, e da própria dúvida interna que ele tinha com relação a esse casamento, a ficar com esta mulher, né? Então, tudo isso começa a gerar nele uma espécie de confusão, e aí ele começa realmente a ter muitas crises, porque daí ele fica obcecado pela ideia que ele precisava, sim, ressarcir o tenente A. Ele chega a criar um mapa, né, para conseguir ressarcir esse tenente. Ele cria estratégias, né, sabendo lá no fundo que aquilo ali não era necessário. Só que o que o Freud começa a entender, que existem coisas por trás dessas ideias obsessivas que não estão permitindo ele entrar em contato. Porque entrar em contato com o ódio que ele sentia do pai, pelo pai ser contra esse possível casamento, o ódio que ele sentia do pai, por ele teria que, teoricamente, ocupar esse lugar, né? O desejo de morte pelo pai, porque quando o pai morreu, ele, no fundo, ele chegou a ter esse pensamento, antes da morte do pai, de que se o pai morresse, ele iria ter a herança do pai. Mas ele abdica dessa herança para não correr esse risco de ficar com essa culpa. Mas culpa inconsciente é culpa inconsciente, a gente não tem como controlar. E aí aconteceu o inevitável, ele ficou com essa culpa inconsciente, né, de desejar e de querer esse dinheiro do pai, né, ao mesmo tempo que ele não conseguia assumir todos esses afetos que ele tinha pelo pai. Ele simplesmente só conseguia trazer para o Freud que ele amava muito o pai e admirava muito o pai. Pensando aí o Freud, o interessante desse caso é que é um caso muito rico em termos de conteúdo, em termos de mecanismo da psicanálise, porque daí o Freud fala sobre essa ambivalência afetiva de amor e ódio, que o amor tem um ódio coexistindo junto, né, nesse amor. Então, assim, com a dama, isso também aparece. Não era só com o pai. Então, aquela história toda do medo, da tortura, tinha a ver com a raiva e o ódio que ele sentia também pela dama. Porque, no fundo, a dama era uma mulher que já tinha rejeitado ele no passado, bem na fase ali da pré-adolescência, mas que depois ele tem interesses nela, mas ele também tem todas essas dúvidas. É uma mulher de saúde frágil, com aspectos de pobreza, com uma infertilidade possível. Será que ela era uma mulher, uma companheira para o matrimônio? Ele ficava muito na dúvida, né? Então ele foi se torturando, e essas decisões que cada um levava para um lugar e ele não conseguia se decidir. E vamos combinar que a dúvida é uma grande questão para o obsessivo, é ficar nessa dúvida, né? O prazer de estar nesse lugar é o prazer da indecisão. E a gente precisa pensar que o desejo reprimido fica ali, né?